Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 17 de novembro. O Supremo Tribunal Federal decide que é constitucional a gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda. Os ministros validaram norma do Estatuto da Juventude. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. O Corregedor Nacional de Justiça determina que juízes das varas da infância e da juventude verifiquem a situação de crianças e adolescentes em manifestações contra o resultado das eleições. O Conselho Nacional de Justiça discute a participação feminina no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Roraima é o primeiro do país com atendimento fixo e permanente em todos os municípios do estado. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a ação em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questiona a prerrogativa dos membros do Ministério Público de se sentarem no mesmo plano e à direita dos juízes nos julgamentos em que são parte. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. A OAB alega que houve violação dos princípios constitucionais, da isonomia e do devido processo legal. A relatora dessa ação é a ministra Carmen Lúcia, que não acolheu o pedido da OAB e julgou a ação improcedente por entender que MP e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas que buscam o interesse público da República. Na sequência, votou o ministro Edson Fachin, que havia pedido o destaque do plenário virtual, e aí o julgamento foi para o julgamento em sessão presencial. Na sequência, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana. Só que na primeira parte da sessão, o plenário havia já julgado a gratuidade das passagens para jovens de baixa renda. Ele julgou essa ação como válida, ação constitucional. E a gente preparou uma reportagem que você confere agora. Instituído em agosto de 2013, o Estatuto da Juventude norteia as políticas públicas para mais de 47 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos. A lei prevê direitos específicos para essa faixa etária, entre eles a reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual e mais 2 vagas com desconto mínimo de 50% caso as passagens gratuitas estejam esgotadas. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, questionou esse dispositivo no Supremo. A alegação é de que o benefício foi criado sem qualquer mecanismo de ressarcimento às empresas privadas, fazendo com que os custos sejam repartidos com os demais usuários, o que estimularia o aumento das tarifas. A questão foi levada a plenário. O relator da ação é o ministro Luiz Fux, que relembrou no voto que o Supremo já julgou válidas leis estaduais que beneficiam outras categorias sem que o benefício venha representar indevida interferência no contrato das empresas. Também ressaltou que o direito ao transporte é um direito fundamental. Então é nesse sentido que a inserção do direito ao transporte guarda, no meu modo de ver, uma sintonia com o objetivo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos fundamentais mediante a garantia de acesso ao local de trabalho, ao estabelecimento de ensino, ainda mais de jovens de baixa renda. Nesse sentido, Fux não acolheu o pedido feito pela ABRAT, votando pela improcedência da ação. A reserva de vagas gratuitas e com valor reduzido para os jovens de baixa renda não implica ônus desproporcional às empresas concessionárias do Serviço Público de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiros, na época concessionárias, hoje autorizatárias. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator de que o transporte é direito social fundamental expressamente reconhecido pela Constituição. O ministro Luiz Fux demonstrou as hipóteses em que legitima a intervenção do Estado na economia para a realização de valores constitucionalmente previstos, o que foi feito com proporcionalidade,
É plenamente justificável a intervenção estatal no domínio econômico com a finalidade, no caso, de assegurar o direito à mobilidade geográfica ou territorial dos jovens, que muitas vezes precisam se deslocar para ter acesso ao estudo, ao trabalho, etc. Assim, o plenário, por unanimidade, julgou ser constitucional a gratuidade de passagens interestaduais para jovens de baixa renda. E o Tribunal Superior Eleitoral tem sessão plenária daqui a pouco com transmissão ao vivo depois do Jornal da Justiça. Os destaques da pauta com o repórter Guilherme Glória. Na sessão de logo mais, os ministros devem julgar 2 recursos referentes à eleição desse ano. Um dos recursos é do deputado federal pela Paraíba, Rafael Rodrigues, que não comprovou filiação ao partido Agir no prazo mínimo de 6 meses antes das eleições. O relator é o ministro Carlos Horbach. O outro recurso é do candidato a deputado estadual pelo Paraná, Moacir Fadel, que teve o registro negado por ter sido condenado por crimes contra a administração pública. O relator desse caso é o ministro Benedito Gonçalves. A sessão começa logo mais às 7 horas da noite. Quem concorreu ao segundo turno das eleições precisa correr para entregar a prestação de contas final à Justiça Eleitoral. O prazo termina no dia 19 de novembro. Representantes de federações e partidos políticos, candidatas e candidatos, inclusive vices, que participaram das eleições do segundo turno, fiquem atentos. É preciso entregar a prestação de contas dos 2 turnos até o dia 19 de novembro. Essa também é a data limite para a transferência das sobras da campanha aos diretórios dos partidos e ao Tesouro Nacional. A entrega da documentação deve ser feita pela internet, no SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Para quem participou apenas no primeiro turno, o prazo já passou. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça discute a participação feminina no Poder Judiciário. Nós voltamos já. Começou hoje em Brasília um seminário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça para discutir a participação feminina no Poder Judiciário. O encontro busca novas ideias para aperfeiçoar a política nacional de equidade de gênero na Justiça brasileira. A Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018, ano em que a ministra Carmen Lúcia esteve à frente do CNJ. Hoje, 4 anos depois, a ministra Rosa Weber, ocupando a mesma cadeira, traz a equidade de gênero como assunto fundamental para a expressão da cidadania. A presença de mulheres em todas as instâncias e ramos do Poder Judiciário é exigência de uma sociedade plural e condição da efetiva representatividade das decisões judiciais. A evolução do sistema de justiça por dentro, atribuindo oportunidades iguais a magistradas e magistrados, sem dúvida provocará reflexos positivos na sociedade brasileira. A igualdade entre homens e mulheres é um direito previsto na Constituição da República. Por isso, o seminário promove um debate sobre as dificuldades ainda enfrentadas por elas na magistratura e em outras áreas do Poder Judiciário. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, destacou o trabalho feito pelo CNJ, inclusive para melhorar a prestação de serviços de justiça às mulheres brasileiras. Em todos os lugares por onde tenho andado, no Brasil e fora dele, tenho divulgado o protocolo do CNJ, levando exemplares para que as mulheres de outros países possam tomar como exemplo o nosso protocolo, que é extremamente completo e que tem sido já usado também no âmbito brasileiro. Ao longo dos anos, a legislação, normas internas, tratados e convenções internacionais evoluíram quando o assunto é equidade de gênero. A conselheira do CNJ, Salise Sanchotene, destacou que os assuntos discutidos no seminário vão ser usados de base no aperfeiçoamento e no desenvolvimento de políticas concretas para as mulheres. Esperamos, assim, fomentar a discussão e viabilizar um trabalho colaborativo
que deve avançar em nossas metas e proposições quanto à paridade da participação feminina, com a obtenção de propostas concretas de metas de diversidade que embasarão os rumos que o grupo de trabalho deve tomar para o próximo exercício. O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores aproveitaram a discussão para se comprometerem com a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Ao longo de 3 semanas vão ser promovidos debates para disseminar informações sobre a valorização da vida feminina. O tema é caro ao Poder Judiciário, levando em conta que o ano de 2021 terminou com mais de 6 mil processos de feminicídio e quase 1,5 milhão de ações de violência doméstica em estoque. E neste seminário promovido pelo CNJ para discutir a participação feminina no Poder Judiciário, prossegue nesta sexta-feira. Hoje à tarde foram realizados mais 2 painéis. Um deles foi sobre legitimidade e pluralidade nos tribunais. A desembargadora do TRF da 3ª Região, Silva Steiner, que já representou o Brasil no Tribunal Penal Internacional, falou, entre outros assuntos, sobre os procedimentos de provas nos casos de violência sexual. Essas regras, que são as regras 70 e 71, das regras de procedimento e de prova, elas prevêem, em resumo, as formas em que deve ser colhida a prova nos casos de violência sexual, a começar pela proibição de que se presuma o consentimento da vítima. E então, apesar do ônus da prova ser sempre da acusação, no caso de violência sexual se exclui a possibilidade de presunção do consentimento da vítima se as circunstâncias do entorno demonstram que era impossível que essa vítima desse um consentimento voluntário e autêntico. Essas são as palavras do Estatuto de Roma, das regras de procedimento e de prova. E a regra 71, que proíbe, como meio de prova, é a única proibição absoluta que há no Estatuto de Roma a respeito dos meios de prova, como uma exceção absoluta, se proíbe que se traga qualquer tipo de prova ou de alegação a respeito da conduta sexual da vítima anterior ou posterior ao delito. Esta é uma proibição absoluta. A seguir, o Corregedor Nacional de Justiça determina que juízes das varas da infância e da juventude verifiquem a situação de crianças e adolescentes em manifestações contra o resultado das eleições. Até já! O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou que juízes das varas da infância e juventude verifiquem a situação de crianças e adolescentes que estejam em situação vulnerável nos acampamentos montados por manifestantes que protestam contra o resultado das eleições. De acordo com o corregedor Luiz Felipe Salomão, a conduta dos manifestantes vai além de crimes antidemocráticos. As condições em que se encontram os menores de idade podem não ser adequadas. O corregedor determinou, entre outras medidas, que os juizados da infância e juventude identifiquem os pontos de protesto, verifiquem se há crianças e adolescentes nos locais e quais as condições de salubridade, higiene, alimentação e outros elementos que possam colocar em risco os direitos dos menores e que assim adotem todas as medidas adequadas para a prevenção de danos ou correção de situações de risco. O corregedor citou que vídeos publicados nas redes sociais mostram barracas de camping flutuando em lama depois da enxurrada causada pelas últimas chuvas, a alimentação sendo preparada em ambiente aberto junto à poluição vinda dos veículos que se encontram nas proximidades e a água da chuva invadindo os locais onde as pessoas fazem as refeições. É falsa a informação constante em vídeo que circula na internet a respeito do custeio da viagem de ministros do Supremo Tribunal Federal a Nova York para participar da conferência do Lead Brasil Conference.
O material atribui erroneamente o custeio da viagem ao STF, quando, na verdade, não houve custo algum para os cofres públicos. O texto foi publicado em um blog desconhecido e reproduzido via WhatsApp e em diversas reportagens no Twitter e outras redes. O STF alerta para a importância de não repassar informações publicadas em sites não confiáveis e com informações alarmistas. Acordo entre o Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral do DF reduz o volume de recursos enviados à Corte e traz mais agilidade e eficiência aos julgamentos. Sabia que dá para descobrir qual é a chance de ter uma causa ganha no Superior Tribunal de Justiça antes mesmo de apresentar um recurso? Isso é possível graças a esse painel que mostra o número de processos sobre determinado tema, quantos foram aceitos e quantos negados pelos ministros do tribunal. Essa página, por exemplo, indica que, em casos de indenização por erro médico, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresenta hoje um índice de sucesso no STJ de cerca de 5%. O compartilhamento desses dados faz parte de um acordo fechado em abril deste ano entre a Corte Superior e a Procuradoria do DF. A expectativa é que reduza em 20% o número de recursos encaminhados pela instituição ao STJ. A partir dessas informações, nós conseguimos fundamentar normativos internos onde a gente deixa de recorrer em determinados recursos ou até mesmo em determinados temas. Antes mesmo da parceria, a Procuradoria-Geral do DF já trabalhava para filtrar melhor os casos que merecem virar um recurso perante o STJ. Atualmente nós temos uma procuradoria especializada, que é a procuradoria que atua em tribunais superiores. Ela é composta de 11 procuradores e somente esses procuradores interpõem recursos ao Superior Tribunal de Justiça. O acordo é uma autêntica relação ganha-ganha, né? O órgão público, no seu papel de demandante judicial, ele passa a ter uma atuação mais eficiente. O STJ, por sua vez, ganha também com a redução de litígios, porque isso implica a diminuição da sua demanda de serviços e, ao mesmo tempo, fortalece o seu papel de interpretação da Lei Federal Infraconstitucional. O acordo também prevê que a Procuradoria-Geral do DF aponte temas jurídicos para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, produzindo decisões com potencial para orientar os tribunais brasileiros. Esse modelo de cooperação técnica criado pelo STJ já vem sendo celebrado com outras instituições do sistema de justiça. Nós já temos consolidado 4 parcerias institucionais, na medida em que a gente consegue promover esse alinhamento aos precedentes do STJ e estimular práticas de desjudicialização, de redução de litígios, né, de desistências recursais a partir dos nossos dados, a gente certamente vai conseguir um ganho institucional muito grande. E também economiza recursos, né? Porque a gente sabe que litigar custa muito aos cofres públicos. O Tribunal de Justiça de Roraima é o primeiro do país com atendimento fixo e permanente em todos os municípios do estado. Parece uma sala comum, mas aqui a cidadania tem espaço com todos os serviços do Poder Judiciário. Quando der, visitem aqui o nosso município, tá? Tá de braços abertos, sejam sempre bem-vindos, tá? Este é um dos postos avançados do programa Justiça Cidadã. A iniciativa pioneira do Tribunal de Justiça de Roraima leva atendimento onde não há comarcas instaladas. Em 2022, o programa chegou a todos os municípios do estado. Nós concluímos um projeto que integra toda a Justiça de Roraima em todos os municípios. É o primeiro estado do país que tem representações fixas do Poder Judiciário em todos os seus municípios, levando justiça e cidadania a toda a população de Roraima. Os postos mais recentes foram instalados nesta semana no município de Cantá e na vila de Santa Maria do Boiaçu, no baixo Rio Branco, uma região ribeirinha onde o acesso é feito apenas por barco ou avião. Nos municípios onde os postos foram instalados, o Tribunal de Justiça oferece mobiliário, equipamentos e internet. A prefeitura do município garante espaço físico e servidores. Hoje o município de Cantá recebe essa extensão da justiça
aqui na nossa sede, que vai levar acessibilidade às pessoas ao tribunal, não sendo necessário fazer esse deslocamento até a sede. Alívio para Maria Esther, que agora sabe, se precisar de atendimento da justiça, não terá de ir à capital. Que você sabe da dificuldade, apesar de Boa Vista ser próximo ao Cantar, mas nem todas as pessoas têm essas condições de chegar a Boa Vista para fazer algum atendimento pela justiça. A região na divisa dos estados de Roraima e Amazonas conta há um ano com toda a carta de serviços jurídicos. O atendimento também já é uma realidade para os ribeirinhos da comunidade de Santa Maria do Boiaçu, no Baixo Rio Branco, onde um posto foi inaugurado nesta quinta-feira. A missão de estar presente em todas as regiões ganhou reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, que considerou o TJRR exemplo a ser seguido. A recomendação do CNJ é que os tribunais de justiça de todo o país criem pontos de inclusão digital, tendo o programa Justiça Cidadã como referência no quesito aproximação entre o judiciário e a população. A doação de órgãos no Brasil é muito baixa. Para se ter uma ideia, a cada 1 milhão de brasileiros, menos de 20 são doadores. Para mudar essa realidade, um juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul usa a própria história como exemplo. Vamos ver. Há mais de 32 anos atuando no Judiciário Gaúcho, o juiz de direito Eugênio Couto Terra, titular da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, passou por 2 transplantes de órgãos, de fígado no ano de 2009 e de rim em 2016. Graças à empatia de desconhecidos, ele recuperou a saúde e passou a ver a vida pessoal e profissional com outros olhos. Eu tinha um hepatocarcinoma no fígado, ou era fazer o transplante ou morrer. Claro que sempre tem uma parte assim da espera por um órgão, quando tu está numa fila de espera, é bastante angustiante, né? Porque tu acorda todo dia e tu fica assim, será que é hoje que vão me chamar, ou vai ser outro dia, ou não vão me chamar? E eu até, tanto num quanto no outro, não fiquei muito tempo na espera da fila, né? O de fígado foi 6 meses, porque quando eu entrei para fazer o transplante, já haviam mudado os critérios da lista, que é tempo e gravidade. No renal foi mais ou menos a mesma coisa, né? O magistrado relatou que tomou decisões relacionadas a transplantes enquanto juiz, antes e depois de ter passado pelas cirurgias, e conta como a experiência influencia a sua atuação. Eu já tinha uma sensibilidade, mas eu vejo que hoje eu tenho mais, sabe, de compreender o sofrimento. A gente conseguir se colocar no lugar do outro, mesmo que seja para não acolher aquela pretensão, aquele pedido, faz com que tenha uma compreensão de estar no lugar do outro, de entender aquela angústia, de tentar ver a questão pela ótica de que o outro que está pretendendo alguma coisa tem. O magistrado ressalta a importância das iniciativas do TJRS e outras instituições para incentivar a doação de órgãos, melhorar a qualidade e salvar outras vidas. Todas as iniciativas de ampliação da importância da divulgação de doação de órgãos é excepcional e o tribunal tem se empenhado muito, porque a doação é um gesto de amor, sem a menor dúvida, tanto do doador como dos próprios familiares que concordam e anuem com essa doação. Doar é um ato de empatia e amor. E mesmo de forma anônima, o Dr. Eugênio vai ser eternamente grato às pessoas que deram a ele a oportunidade de continuar exercendo a sua profissão e vivendo com saúde ao lado de seus familiares e amigos. A minha vida foi salva por um transplante, a minha vida foi salva por um gesto de amor de uma pessoa que, falecida desinteressadamente, doou o seu órgão para que outros pudessem ter uma melhor qualidade e condição de vida. Eu sou uma testemunha viva, né, da importância dessa doação. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você.